Bom dia, famílias! Ótima quinta-feira para vocês! Começa agora mais um Papo de Mãe. Então tem uma quinta-feira, né, abençoada. E para quem ainda não me conhece, eu sou formada em nutrição e falo aqui no meu canal sobre alimentação infantil, sobre introdução alimentar, sobre alimentação aí da gestante, né? Alimentação da criança. Bom, então, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e bora conversar aqui, né? Bora para mais um Papo de Mãe. Então, seja muito bem-vindo, bom dia aqui, entrou, bom dia. Fabiana, bom dia, bem-vinda a mais um Papo de Mãe. Bom dia para vocês que estão chegando aqui agora. Tá? Para quem não me conhece, sou formada em nutrição e eu falo aqui sobre alimentação infantil, introdução alimentar e alimentação da gestante, tá? Então, na nossa conversa hoje aqui no nosso Papo de Mãe, a gente vai estar falando dos 10 alimentos que o bebê, né, que precisa evitar oferecer para o bebê até 1 aninho de vida. Então, você que tem dúvida aí de quais alimentos você não pode dar para o seu bebê antes de 1 ano, né, que são assim potencial risco, que não realmente são proibidos para o bebê antes de 1 ano, fica aqui nesse encontro de hoje, nesse papo gostoso que a gente vai ter agora de manhã, que você vai sair daqui já expert e já vai começar não oferecer para o seu bebê logo de início. Para tendo, né, que quem vai dar já está dando para o bebê, já vai parar hoje mesmo, bom? Então, gente, sejam muito bem-vindos. Bom, conhece que está chegando aqui, eu sou Nutri e cuido de alimentação infantil, tá? Desde lá a gestação. Então, mamães que estão aqui, que é gestante, fica ligadinho no meu canal. E toda semana também eu trago dica de alimentação para gestante, tá bom? Então, bora a gente começar, já vai curtindo aqui para poder, né, alcançar mais pessoas, já compartilha aí para uma amiga que precisa conhecer quais são esses 10 alimentos que não pode dar para o bebê antes de 1 ano. Lembrando, gente, que a introdução alimentar é uma fase extremamente importante da criança. A gente precisa se atentar muito. Bom dia, Lurdinha. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Neuzinho. Bom dia, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. E sem mais delongas, vamos começar, né, aqui, porque daqui a pouco já tem que ir para a rede vizinha, senão eu vou atrasar o pessoal de lá, tá bom? Então, bora lá, gente. A alimentação da criança é extremamente importante, tá? Antes de 1 ano. A introdução alimentar é ali, ó, crucial. É na introdução alimentar que eu vou ensinar essa criança a comer. Então, eu preciso me atentar a vários assuntos, a vários alimentos que essa criança não pode comer, formato, né? Quem não viu ainda, eu coloquei um videozinho, tinha muitos comentários ontem, pedindo para mim o que eu dou no almoço da criança, o que eu faço. Eu fiz um videozinho agora cedo, antes de a gente entrar, depois vocês vão lá, compartilha, olha, salva para vocês poderem sempre consultar quando precisar, tá bom? Primeiro item da lista, gente. Bom dia, Sérgio, gente, um homem aqui com a gente, seja muito bem-vindo, viu? Tem filho ou filha, né? Quantos meses, Sérgio? Que bom, um homem aqui, é extremamente importante a família, né? Estar atento à alimentação da criança, gente. Depois os benefícios é maravilhoso, viu? Quem segue aqui, né? Quem não me segue, segue aqui no canal, tá bom? E quem me segue aqui já e entra lá nos vídeos, tem vídeos da minha filha comendo, inclusive um agora comendo comida japonesa, gente, eu fiquei admirada, tá com 5 aninhos. Fruto de uma introdução alimentar bem sucedida. Gente, vai compartilhando, vai curtindo aqui, ó, clica no coraçãozinho pra mim aqui, pra gente alcançar mais pessoas. Primeiro item, sal, né?
Ai, Dilma, mas eu posso dar? Tem muita gente que fala, não, mas sal eu já sei, ou sal eu posso dar um pouquinho, né? Gente, sal, ele só pode ser introduzido na alimentação dos bebês a partir de 1 ano e com moderação. Antes disso, tem um dilema. Muitos profissionais falam, não utilize sal, mas utilize temperos naturais, né? Salsinha, manjericão, orégano, alho, utilize temperos naturais. Eu ensino lá no meu e-book, tá? No e-book de introdução alimentar, eu ensino não oferecer nenhum tipo de tempero natural. E eu vou dizer por quê. Porque nesse momento de introdução alimentar, que vai o período mais crucial, que é até 1 aninho, eu preciso que essa criança prove os alimentos na forma in natura, na forma que esse alimento é. Vocês me entendem? Vocês estão entendendo? Clica coraçãozinho aqui para mim, para eu saber que vocês estão entendendo. Então, assim, eu preciso que essa criança, ela prove o sabor real do alimento. Que ela coloca uma abobrinha na boca, hoje eu vou mudar para abobrinha, que ontem o pessoal falou para mim assim, você só fala de cenoura. Então, que ela coloque na boca a abobrinha e ela sinta o gosto da abobrinha. Se eu temperar com manjericão, se eu temperar com orégano, com bastante alho, o que vai realçar? Qual o sabor que vai realçar dessa abobrinha? Principalmente a abobrinha, né? Que ela absorve bastante o sabor de temperos. O que ela vai realçar? Ela vai realçar o sabor do tempero natural, da erva natural que eu coloquei. E aí não sai totalmente fora daquilo que é o meu projeto, que é a criança provar o sabor da abobrinha, sentir o sabor real da abobrinha. Vocês conseguem me entender, gente? Vocês estão me entendendo? Comenta aqui pra mim, dá coraçãozinho, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês colocam aqui pra mim que eu paro, explico de novo, tiro a dúvida, a gente continua. Porque o intuito aqui é vocês saírem sem dúvida nenhuma sobre esses alimentos, tá bom? Então, o primeiro alimento é o sal. Então, você já sabe que você não pode dar sal e nem tempero natural. Não que seja proibido dar erva, gente, mas justamente porque mascara o real sabor do alimento. Até 1 ano, gente. Depois de 1 ano, você pode entrar com pouco sal e ervas naturais da família, que a família gosta. A gente tem uma amplitude aí de temperos. Cada região do Brasil é chegado mais um tempero. Então, você fica à vontade com a sua cultura, né? Mas até 1 aninho segura a barra aí, tá? Até 1 aninho segura a barra. Até 1 aninho só dá o alimento ali da forma que ele está, tá bom? E pra criança aprender a comer aquele gostinho. Porque daí ela aprende a comer aquela abobrinha, né? Que o pessoal fala que não tem gosto de nada, que não tem gosto igual de chuchu. Ela aprende a gostar. Aí depois, quando você vai lá e coloca um temperinho, ela vai gostar mais ainda. Você entendeu? Sacou? Então é isso aí. Aí o segundo alimento, turminha. Segundo alimento, pessoalzinho que tá aqui, que eu bato na tecla o tempo todo com vocês. É o açúcar. Mas eu falei, mas Nutri, você é muito chata. Sou, gente. Eu sou chata com relação ao açúcar, porque açúcar antes dos 2 anos não pode dar para essa criança, é recomendado após os 2 anos e com muita moderação. A gente tem que ter muito cuidado com relação ao açúcar, porque o açúcar ele causa aí dependência, ele atrapalha a formação, né? Ele incentiva a formação do paladar pro doce. Se eu dou antes de 1 ano, antes dos 2 anos, tá bom? Então, o que acontece? Quando a criança nasce, o leitinho dela já é gostosinho, entendeu? Quem já provou aqui, mamãe? Alguma mamãe aqui já provou o leite, o seu leite materno? Já é mais adocicado. Então, a criança, ela vai gostar mais. Ela vai ter a tendência do paladar adocicado. Há um detalhe que eu vou falar para vocês. Se é a mamãe que durante a gestação comeu muito doce, teve muita vontade de comer doce, inclusive eu vou falar para vocês uma coisa, eu tive uma vontade enorme de comer pudim. Quem é aqui de São Paulo vai saber do que eu estou falando, né? Lá no Brás, em São Paulo, eles vendem uns carrinhos assim com uns pudins, e eu fui lá comprar enxoval da minha filha.
E aí eu cheguei lá, gente, tinha um pudim, mas já tava tarde, eu tava cansada, pé inchado, e eu não comi esse pudim até hoje, meu Deus do céu, eu não comi esse pudim, acreditem ou não, minha mãe fala, diz a lenda, que quando a gente tem vontade de comer alguma coisa, né, a gente nasce. A minha filha nasceu com um pudinzinho, a gente fala que é o pudim, que é aquele mangioma, sabe? Que é aquela manchinha, nasceu com isso daí, turma. E eu falo assim que é o seu pudim, porque eu fiquei com vontade de comer pudim. Então, se você é aquela mãe, né? Eu não comi muito açúcar, eu tive vontade, mas não comi, tá, gente? Eu comi alimentação saudável, minha alimentação é transformada depois que eu fiz nutrição. Porque na minha infância eu comi muito doce, minha mãe deixou eu comer muitas coisas. Eu cresci assim com a maioria de todo mundo. Tem um negócio aqui, peraí. Né? Então, hoje eu tenho uma alimentação saudável há mais de 20 anos, tá? Então, eu como sim, mas com moderação, né? Então, mamães aí que comem na gestação, que comeram, o paladar dessa criança que começa a se formar aí lá dentro da barriguinha, vai sim querer mais doce. E se você der açúcar, o que vai acontecer? Que essa criança, gente, ela vai incentivar a formar o paladar pro adocicado. Aí vai ser mais difícil você introduzir para ela os outros alimentos, até mesmo as frutas, porque a fruta vai ficar menos doce do que o açúcar que você tá dando. O açúcar, o que é, gente? Aquelas, né? Eu vou dar o açúcar propriamente dito e também, né, as bolachas que a gente vai entrar aí, né? Tem várias coisas que tem açúcar, não se engane. E um detalhe, acho que amanhã eu vou trazer para vocês sobre a fórmula infantil, que o pessoal tem comentado muito. Vocês sabiam que em várias fórmulas infantil tem maltodextrina e que maltodextrina ele é um açúcar? Não é no Ministério da Saúde, não entra no Brasil como açúcar, mas é um açúcar? Vamos ver se eu consigo trazer essa pauta aqui pra vocês amanhã, tá ok? Gente, então vai curtindo, vai compartilhando esse vídeo, que a gente tem muito assunto aqui ainda sobre os alimentos, tá? Então, a gente tem que evitar, é proibido açúcar antes dos 2 anos. Vai atrapalhar o seu bebê a aceitar os outros tipos de alimento, como o azedo, o amargo, que são as folhas, né? Os legumes e algumas frutas mais azedinhas, mais ácidas, vai fazer com que ele não aceite, tá? Outro item, né? Que daí eu acho que tem muita gente que acha que alguns alimentos facilita a vida. Facilita! Mas e depois? Te complica. Tá? Então, gente, alimentos industrializados facilita a vida de muita mãe, é docinho, é agradável ao paladar, é feito para isso e é óbvio que quando você colocar na boca do seu bebê, ele vai preferir isso do que a fruta na hora que você oferecer. Facilita a sua vida agora, tá? Agora. Mas depois de 1 ano, te complica. Te complica, gente, vai por mim, porque na hora que chegar a recusa alimentar e na hora que seu filho tiver 5, 6 anos virar um seletivo, você vai ver o sofrimento que é. Quantas famílias que eu atendo no sofrimento? Por quê? Porque a introdução alimentar fez tudo errado, tá bom? Então, gente, o que eu não posso dar para essa criança? Os alimentos industrializados. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Bolachas. Todos os tipos de bolacha, até aquela lá, sabe? Aquela de maisena, não pode. Biscoitos, nem o biscoito polvilho para coçar o dentinho porque tá nascendo. Dá uma cenoura, corta uma cenourinha ali e deixa a criança coçar, tá? Dá sabugo de milho para essa criança coçar esses dentinhos, tá bom? É natural. Não dê biscoito polvilho para coçar dentinho porque a criança tá incomodada, tá? Já tá comendo. É rico em sódio, muitos em gordura e muitos biscoitos têm ali sabor idêntico ao natural de queijo. Ai, aroma, né? Aroma idêntico. É maravilhoso, né? Dá uma olhada lá no rótulo pra você. Gelatina não pode, sucos não pode, refrigerantes não pode, iogurte não pode antes de 1 ano. Nenhum tipo de iogurte, leite fermentado não pode, leite não pode, só fórmula infantil e o leite materno, tá bom? Eles são ricos, gente, em gordura. Tem muitos que é gordura saturada. Tem muitos que tem gordura hidrogenada, como o biscoito polvilho, sódio, que é o sal, riquíssimo em sal. Eu falo que são alimentos super palatáveis, que você põe na boca uma explosão de sabor, que você gosta absurdamente, e depois para você colocar um almeirão na boca do seu bebê, ele vai falar, eca, não quero. Tá bom?
corantes, né? Aditivo de tudo quanto é jeito. Eu falo, gente, que tem muito aditivo sintético, né? Alimentos lá que você coloca são alimentos ultraprocessados, esses daí. O que são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos que são colocados, são sintetizados em laboratório, que a indústria sintetiza para várias situações, para conservar, para dar mais sabor, para ser mais palatável, né? E aí ela coloca ali, e aí na hora que você lê lá atrás no rótulo, né, que é a lista de ingredientes, tem um monte de coisa lá que você não conhece nada. Sabe, quando você lê lá e você vê que não conhece na sua cozinha, né, que não conhece esse alimento, é porque esse alimento é ultraprocessado, tá cheio de coisa errada lá. Você vai dar isso pro seu filho? Não. Antes de 2 anos? Não. Antes de 1 ano? Piorou, tá bom? Vai atrapalhar totalmente a aceitação dos novos alimentos do seu bebê, gente. Cai fora disso aí, né? Ah, comeu, mas não morreu. Eu comi. Gente, você comeu, mas você nem sabe as sequelas que você mesmo tem. Às vezes você nem percebe, tá bom? A gente já comentei aqui agora, o 4º item é o leite de vaca. Gente, leite. Né? Igual eu falei agora para vocês, o leite de caixinha, o leite em pó, o leite comum não pode ser oferecido para essa criança somente após 1 ano que você pode introduzir, tá bom? E todos os seus derivados, não posso dar manteiga, não posso dar requeijão, não posso dar cream cheese, não posso dar iogurte 2 ingredientes, não posso dar kefir, não posso dar nada disso antes de 1 ano para criança, se atentem, tá bom? Então, gente, tem alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Vai curtindo aqui para mim, gente. Curte aí, joga coraçãozinho, compartilha para chegar para mais pessoas, né? Ajuda aqui meu canal para alcançar mais pessoas e eu poder estar aqui todos os dias trazendo informações para vocês, tirando dúvidas que vocês têm, que chega lá para mim nos comentários, tá? Dos vídeos que a gente posta, tá bom? Aí eu tenho alguns alimentos que a gente coloca aqui, que não pode dar antes de 1 ano, que tem riscos enormes de toxinas, né, ali durante a introdução alimentar. O que são essas toxinas? Essas toxinas, elas causam ali problema na flora, na parte intestinal do bebê, tá bom? Ela vai provocar uma intoxicação alimentar nessa criança. Para quem não sabe, o bebê, ele vai lá, você gera, ele vai se desenvolvendo. Algumas funções do organismo da criança, ela vai terminando de se desenvolver. E isso vem, o trato digestivo é um deles, depois que nasce. Então, ele vai sendo preparado para algumas coisas, depois que nasce. Então, esse intestino, o órgão digestivo, né? A parte digestiva, o aparelho digestivo da criança, ainda está no processo de desenvolvimento. Então, alguns alimentos podem fazer mal para essa criança, pode prejudicar. E se uma toxina entrar no organismo dessa criança, pode acontecer alguma intoxicação alimentar, pode prejudicar, pode fazer mal para essa criança. Por isso, tá? Um 5º alimento que não pode oferecer para a criança e é recomendado, gente, dar para essa criança só após os 2 aninhos, por mais que seja um alimento natural, por mais que seja um alimento saudável, se for puro, porque é muito difícil a gente achar hoje puro, porque é muito caro, então geralmente tá misturado, tá bom? E tem muitos aí que é glicose, que não é coisa nenhuma, né? Que é o mel. Você vai no supermercado, tem muitos aí que não é, que é misturado, então você tem que tomar muito cuidado, porque além de você estar achando que está dando mel, que não pode, está sendo enganado, que não é mel, é glicose, tá bom? É o mel, ele é recomendado, gente, só após os 2 anos, tá? Por quê? O mel pode ter ali uma bactéria que libera toxina lá na florinha intestinal do bebê, que ainda está em desenvolvimento, não está formada completamente ainda, e pode causar aquela, né? Vocês já ouviram falar do botulismo? Pode causar, é perigoso, gente. Então, se atentem aí. Ah, o mel é saudável. Olha, tá com tosse, tá? Gente, tá com tosse. Vou colocar uma colherzinha de mel para passar a tosse no bebê. Não façam isso, tá bom? Apesar de antigamente se fazerem muito, mas não façam. É sabido, tem essa bactéria, pode liberar essa toxina, pode liberar o botulismo, pode complicar aí a vida do seu bebê. Então, mel,
Antes dos 2 anos, não pode, por causa da intoxicação. E lembrando, gente, que mel também é açúcar, né? Ainda mais se for aquele mel fajuto, né? Aquele mel de mentira. Tem uns que é mentira totalmente e tem outros que é misturado, tá bom? Que a gente nem sabe, tá? Outro alimento, sexto alimento que provoca, né? Que pode provocar toxinas nessa criança, são as carnes cruas, tá bom? Por que eu trouxe isso aqui hoje também? Coloquei no item as carnes cruas, porque o pessoal viu minha filha comendo peixe cru, viu que ela comendo sushi e falou: nossa, mas pode comer? Ela tem 5 anos, agora pode, tá bom? Eu recomendo depois dos 3 anos, tá? Então, gente, mas antes dos 2 anos, e eu recomendo você que gosta aí de comer uma comida japonesa, que quer ensinar seu filho a comer também, depois dos 3 anos você oferta para ele. Antes disso, não. E toma muito cuidado aonde você vai tá comendo esse peixe cru, tá? Isso pode também causar a tal intoxicação alimentar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra sempre que ali o organismo do seu bebê, o trato digestivo dele ainda está se formando, ainda é sensível, não aguenta algumas coisas. Então a flora intestinal, dependendo do que chegar lá, vai dar ruim, tadinho. Ainda tá em formação, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então a gente tem que ter cautela aí. Espera mais um pouco quem é amante aí, quem ama, né, uma comida, uma carne crua mal passada, tá bom? Então vocês seguram a onda aí. Muitos se falam, gente, do frutos do mar, que hoje em dia pode dar. Eu ainda penso igual com uma carne crua. Eu tenho a minha preocupação e eu prefiro evitar. Hoje a minha filha ama camarão, ela gosta de camarão, né? Porque eu gosto também, ela come, mas eu evitei até os 2 anos. Antes de 1 ano, não pode. E evitei até os 2 aninhos. Depois dos 2 aninhos eu inseri e comecei a oferecer para ela. Gente, lembrando que o camarão ele é frutos do mar, tá? Então o peixe não entra como frutos do mar, porque o frutos do mar ele tem um potencial de alergia muito grande. Então tem muita gente que tem alergia, por exemplo, na minha casa minha mãe e minha irmã são alérgicas, né? E é muito engraçado eu contar para vocês, né? Conto ou não conto? Conto. Ó, a minha mãe comprou um produto lá para emagrecer que era a base de crustáceo, que é um fruto do mar. Ela não sabia que tinha alergia, né, gente? Meu Deus do céu. Coitada, passou mal, ela não pode nem ver. Nem ver. Acho que chama quitossana, uma coisa assim. Menino do céu, ela quase teve um treco. Então, gente, fica atento, né? Que até os adultos aí pode ter, imagina a criança. Então, pode causar intoxicação, né, contaminação, por isso não ofereça antes dos 2 anos, tá bom? Quem gosta muito, assim, comeu, espera mais um pouquinho, tá bom? Não que seja proibido, tem tempo pra tudo, gente, tem o tempo pra tudo, vai chegar o tempo que você vai poder oferecer, tá? Gente, ó, oitavo são os farináceos. Quem aqui sabe o que é farináceo? Quem aqui sabe o que é farináceo, gente? Quem sabe aqui? Quem que é farináceo? Antigamente, muito lá antigamente, se usava, né? Era aconselhado se usar, quando você ia no médico, para a criança ganhar peso. Mas é uma bomba de açúcar. Hoje em dia não é mais adequada essa recomendação. Então, se recomendar isso para você, cai fora. Por quê? Porque hoje em dia a gente já sabe que mais prejudica do que ajuda e que essa explosão, né, que são farinhas, tá, usadas para enriquecer o leite, que é igual aquele mousse, você entendeu? Que são alimentos que são usados para enriquecer o leite, para engrossar, são engrossantes do leite, são riquíssimos em açúcar, só tem açúcar ali, gente. E não vai agregar nada para a saúde do seu bebê. Só se você chegar lá no supermercado, e você e olhar no rótulo desses farináceos, e um desses aí é o mousse, né? E se você olhar, porque se eu ficar falando às vezes, né, a live pode dar problema. Então, se você olhar lá no rótulo, você vai ver que nada tem de nutritivo.
Mas na frente eles falam a partir dos 6 meses, cheio disso, cheio daquilo para o seu bebê, cheio de açúcar. Então, nada agrega a saúde do seu bebê. Então, não ofereça. Seu bebê não precisa de engrossante, ele precisa aprender a comer os alimentos necessários na introdução alimentar até 1 ano. Para que depois de 1 ano ele venha aprender aí a saber comer esses alimentos. E quem sustenta essa criança é a fórmula infantil ou leite materno. Se o seu leite materno, você está observando que o leite seu materno está pouco, não está saindo muito, que a criança mamou agora, daqui a pouco quer mamar de novo, pode ser que o volume do seu leite não esteja suficiente para o seu bebê. Vai falar com o pediatra, ele vai observar, vai te orientar e às vezes tem que colocar leite materno mais fórmula infantil, mas jamais você engrossar esse leite, tá bom? Então, fique atento aí. E, gente, o 9º é o suco. Não posso dar suco para essa criança e eu recomendo até os 2 anos. Depois de 1 aninho, ofereça sempre água, gente, tá? Por quê? O suco, se eu pegar uma laranja e eu comer essa laranja com a frutose que ela tem, né, que o suco tem, dessa laranja, ela tem o açúcar que é natural da laranja. E se eu comer o bagaço junto, cai pela metade, me ajuda demais no meu pico de glicemia. Tanto é que diabéticos não podem tomar suco de laranja, porque num copo eu tenho lá umas 3 laranjas, então o potencial de açúcar aumenta demais. Diferentemente, se eu comer a laranja com bagaço, com tudo, né, que eu falo que sempre aqui em casa com a pictina, com aquela casquinha branca junto, tá? Então, quando eu vou dar o suquinho para a criança, 2 coisas acontecem aí. Primeiro, muito açúcar. Eu vou ter uma concentração de açúcar para um copinho que eu vou estar colocando ali, tá bom? Então, eu vou estar sempre... E eu vou estar desestimulando essa criança ao incentivo da mastigação. E eu vou jogar fora todas as fibras que é bom para ela. Então, quando eu dou suco para a criança, essa criança vai tomar um suco com potencial açúcar, mesmo sendo açúcar natural, vai estar muito mais potente esse açúcar, né? Mas continua sendo açúcar, é frutose, mas é açúcar, então eu vou ter que potencializar esse açúcar. Assim, eu vou estar deixando dessa criança comer as fibras dessas frutas. Essa criança não vai comer as fibras dessas frutas, que é importantíssimo para o intestino dela. E eu não vou estar incentivando essa criança a desenvolver a mastigação. E como que ela se desenvolve a mastigação? Comendo textura, igual eu falei antes para vocês. Ela se desenvolve na mastigação mastigando. E se ela só tomar, ou se for tudo bem liquidificado, que ela só engolir, ela vai aprender a mastigar quando? Né? E as frutas é importante para ela, né? É fácil, facilita para ela poder aprender a mastigar. Então, gente, nunca dê sucos antes de 1 ano e depois de 1 aninho, se for possível, ao invés do suco, ofereça água para a criança, para ela entender que quando ela tem sede, é água que ela tem que tomar e não suco. E ela aprende desde o comecinho que o que sacia a sede dela é a água e não o suco. E a água é importantíssima a criança aprender a tomar. Se eu dou suco no lugar da água depois de 1 ano, essa criança ela vai optar sempre por suco e vai ser difícil, uma criança difícil de beber água, a ponto de você ter que chamar atenção o tempo todo. Se eu dou suco para essa criança, ela não vai comer as fibras todas que tem dessa fruta e eu não vou ajudar essa criança a desenvolver aqui a parte do maxilar, que é a parte de mastigação. Na verdade, eu fortaleço essa musculatura, que agora ela tem um movimento e na parte quando ela começa a comer os alimentos, eu vou desenvolver o outro, que é hoje suga e agora depois mastiga. Quando eu estou amamentando, eu sugo. Ela faz esse movimento de sugar. E quando ela vai comer, ela vai ter que aprender o movimento de mastigar. E é importantíssimo que tenha o quê? As fibras das frutas para ajudar essa criança a mastigar, tá? Então é super importante. Outra coisa, né, e último aí é o quê? Chás.
Eu sei, tá com dorzinha de barriga, tá com coliquinha, vamos dar chazinho, né? É bom evitar. É bom evitar chazinho. Na maioria desses chás contém cafeína, muitos deles têm açúcar. Inclusive, se você comprar aquele de sachê, evite o chá. Ofereça água. Sempre é melhor água. Depois dos 2 aninhos, né? A criança vai, depois até de 1 aninho, você pode estar ali oferecendo um chazinho para essa criança no café da manhã, né? As coisas vão mudando, mas até 1 ano evita, gente. Evita esses alimentos, tá bom? Então, assim, os alimentos, né? E aí eu venho assim, ó, com dos alimentos que a gente precisa, né? E deve evitar, que a gente precisa evitar, desde o início da introdução alimentar, os outros alimentos que eu sempre falo aqui dos 5 grupos alimentares, o bebê pode comer de tudo. De tudo, tudo, tudo. Todos os tipos de frutas, todos, gente, todos os tipos. O que o bebê pode comer na introdução alimentar? Todos os tipos de frutas, todos, incluindo até o limão. Todos os tipos de verduras, incluindo as amargas. Pode comer todos os tipos de legumes, todos, sem exceção. Pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer todos os tipos de carne, inclusive a carne de porco. Né? Eu só evito aí os frutos do mar por causa de ser alergênico, tá? Por causa da intoxicação, tá bom? E aí, depois de 1 aninho, se você não ensinar nessa janela que você tem uma janela do tempo dos 6 meses a 1 ano. Se você não ensinar ele comer todos os tipos nesse período, depois de 1 ano fica mais difícil ele aprender e ganhar os hábitos, adquirir os hábitos alimentares. Então é muito importante, né? Eu falo assim, que nessa janela de 6 meses a 1 ano, você precisa, quanto maior o leque de alimentos oferecidos, quanto maior variedade de alimentos oferecido de cada grupo alimentar, menor o risco de seletividade alimentar no futuro. Vou repetir. Quanto mais você, de 6 meses a 1 ano, oferecer para essa criança os alimentos dos 5 grupos alimentares variados, por exemplo, eu vou estar oferecendo, vou oferecendo. Eu ofereci um no almoço, o outro tipo no jantar, amanhã o outro, vai oferecendo. Aquele que ele recusar, você para um pouquinho, escreve no papel, depois você volta a oferecer. Verdura, vou oferecer almeirão, vou oferecer rúcula, vou oferecer alface, vou oferecer couve, vou oferecer agrião, vou oferecer tudo. Mas de uma alface? Pode oferecer alface? Claro que pode. Dou uma murchadinha, todos, gente, para facilitar que essa criança coma, porque é difícil comer folha crua e tem que estar bem higienizada por causa do quê? Intoxicação, né? E eu dou uma murchadinha no vapor, uma refogadinha, e eu dou alface refogada, dou alface refogada, dou rúcula refogada, dou chicória refogada, que a gente está acostumado. E se eu aumento esse leque, se eu coloco bastante ali nesse leque, se eu amplio bastante até 1 ano de oferecer, e vou colocando, vou lá e marco, dei alface agora de manhã, vou dar rúcula à tarde, amanhã no almoço vou dar couve, e ele vai oferecendo. Aquilo que não aceitou, você dá um tempo, pula 2, depois você dá de novo. Essa criança, depois de 1 ano, vai ter uma facilidade muito maior de provar e comer os alimentos e vai ter uma diminuição. Ela vai ter um risco muito pequeno de ser uma criança seletiva. Lembrando que seletividade alimentar é totalmente diferente de preferência alimentar. Seletividade alimentar é quando a criança escolhe um ou outro alimento do grupo alimentar, de um grupo ou de outro grupo, e só come aquilo, por exemplo. A criança só come arroz e frango. Arroz, frango, batata, laranja. Ela não gosta de experimentar mais nada dos grupos alimentares. Ela escolhe um
de cada grupo só come aquilo o tempo todo e você fica lá. Quer experimentar? Não quero. A criança tem ânsia, a criança tem nojo, a criança não pode nem olhar o alimento ali diferente do prato porque ela começa a passar mal, não consegue comer. Essa é uma criança seletiva. Agora, uma criança que tem preferências, ela falou, olha, eu prefiro a couve do que a rúcula, eu gosto mais de couve. Então, quando tem couve no pratinho, ela vai comer uma porção maior de couve. Não que ela não vai deixar de comer a rúcula, ela vai comer a rúcula um pouco, porque ela prefere mais. Quando ela vê couve, ela se lambuza, porque ela gosta mais. Isso é preferência, tá, gente? Preferência alimentar. Então, não confunda seletividade alimentar com preferência alimentar. E quando você vai estar observando isso, pessoal? Você só vai estar observando isso depois da introdução alimentar, depois dos 2 anos. Porque, gente, até os 2 anos a introdução alimentar continua. Então, aquilo que você está fazendo de errado, você já consegue ir corrigindo, já consegue mudar, tá bom? E quem tem dificuldade, quem está aí na dúvida e precisa, assim, olha, eu preciso de um passo a passo na minha mão, aí eu preciso desse passo a passo, porque senão eu não consigo seguir, vai lá, tem no meu link lá, tá? Tem o meu livro, tá? Aqui é meu e-book de introdução alimentar, assim também você me ajuda e eu te ajudo, né? Porque lá tem todo o passo a passo da introdução alimentar, tem cardápio já pronto para 30 meses, para 30 dias. Tem lá como você congelar, como preparar, eu deixei tudo mastigado lá, eu elaborei para ajudar você aí na introdução alimentar, né? Então, quem quiser adquirir, é um precinho baixinho, menor do que um preço de uma pizza, porque eu fiz realmente para poder estar colaborando com as mamães. E aí tá lá no link do meu perfil, quem não conseguir acessar o link, que às vezes o pessoal fala que, ai, Dilma, eu tentei baixar, só me mandar um oi que eu mando o link, tá bom? Então, gente, ó, nossa manhã tá terminando aqui, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui de novo, tá? Então, entre 8, 8h20, 8h30, nesse pedaço aqui, ainda tô me familiarizando com os horários, tá bom? Então, vocês me acham aqui por volta das 8h15, 8h20 da manhã. Eu já vou estar aqui junto com vocês pra gente poder estar falando. Pessoal, mais um recadinho. Amanhã, eu vou ver se eu trago sobre a fórmula infantil, que muitas mães têm dúvidas, tá? Então, vai ser fórmula infantil. E na semana que vem a gente vai ter 1 ou 2 dias especiais aí para as mamães. Tem mamães falando que não sabe como se alimentar, né? Como fazer o alimento para ficar menos calórico, para perder uns quilinhos, para melhorar aí a alimentação, para ser mais saudável a alimentação da família. Semana que vem eu falo para vocês na segunda-feira qual vai ser o dia da semana, que a gente vai falar sobre a alimentação da mamãe saudável, tá? Então a gente vai pegar um dia para cuidar da mãe, porque se a mãe precisa estar cuidada, né, gente? Se a mãe não tiver cuidadinha, se a mãe não tiver com autoestima elevada, para aguentar o tranco de cuidar do bebê é difícil, né? Porque eu sou mãe também, a minha filha tem 5 anos, eu amo. Só que vamos falar a verdade que é uma tarefa árdua, é uma tarefa desgastante, por mais que a gente ame, é delícia. Eu sou grata ao Senhor pela minha filha, por ser mãe, por poder cuidar dela. Mas a gente sabe que é cansativo, né? Que é pra nós. Então a gente precisa dar um up. E eu vou ajudar vocês também na alimentação saudável para que vocês tenham mais disposição aí com as crianças, tá? Gente, eu tô indo embora. Mas amanhã eu tô aqui de volta no mesmo horário, tá? Perto aí das 8h20 da manhã, 8h15, 8h20. Nesse horário aí eu tô aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá bom? Quem não me segue, segue eu aqui, né? Segue eu aqui, que todos os dias, além dos nossos encontros, tem vídeos que eu posto lá. Curte lá meus vídeos, compartilha, tá bom? Me segue aqui, tem a Rede Vizinha também, segue lá na Rede Vizinha, que lá também coloco bastante coisa, tá bom? Que é aquele logo rosinha, tá, gente? Fica com Deus, Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família, né? Que o Senhor Jesus proteja e guarda seus filhos